começar a nossa aula hoje. Esse resumo ele vai consistir em quê? Em definir todas as características das funções seno e cosseno das funções trigonométricas no geral, mesmo quando a gente aplica as transformações trigonométricas. Eu dei um resumo para vocês na aula passada, foi bem rapidinho, e aqui a gente vai aplicar todos aqueles conceitos. Então vamos lá. Começando pela questão 9, ele fala: complete os esquemas a seguir referentes às funções seno e cosseno. Qual o período da função seno e qual o período da função cosseno, galera? Que a gente estudou já. Qual o período? Que página a gente está? Página 120. Já vai fazendo aí no livro, tá? Então, qual é o período da função? O período da função, das duas, no caso aí, é 2π. Por quê? O período é quando ele completa uma volta. Então, 2π e 2π. Beleza, esse é o período. Qual o domínio da função? O domínio da função são os números reais. Então, eu posso colocar aqui, ó, números reais. Tanto aqui, quanto aqui. Números reais. Beleza, esse é o domínio da função. Qual é o máximo da função seno? O seno máximo, lembra do círculo trigonométrico? O seno máximo é 1. Né? O valor máximo que o seno assume. E qual o valor mínimo que o seno assume? O valor mínimo que o seno assume é quanto? Quanto vocês lembram? O valor mínimo é? Menos 1. Tá? Então, essa é as características da função seno. E a imagem? Então, a imagem vai ser do valor mínimo ao valor máximo. Então, vai ser de menos 1 até o 1. Essa é a imagem da minha função. E é assim que eu determino aqui. E agora, vamos para o cosseno. O cosseno, qual o valor máximo do cosseno? É 1 também. Qual o valor mínimo do cosseno? O valor mínimo do cosseno é menos 1. É só a gente lembrar do ciclo trigonométrico, tá? Qual a imagem? Do mínimo até o máximo. Então, a imagem vai ser de menos 1 até 1. Vocês percebem que eu repeti isso aqui várias e várias vezes durante a explicação de seno, de cosseno, né? Durante a explicação de funções trigonométricas. Tudo isso eu venho repetindo. Beleza. Então, tenho aqui as minhas características da função. Se quiser tirar um print aí, pode ficar à vontade. Vamos para a próxima. Depois disso, vamos para a questão 10. Na questão 10, ele fala assim, ó, eu dou essa função aqui para você. Agora, a função está com transformação. Agora eu quero que você determine para mim o domínio, o período, a amplitude, o máximo, o mínimo e a imagem. Lembrando, a minha função f de x, ela normalmente é caracterizada a mais b vezes o seno ou o cosseno, certo? De quem? De kx mais p. Dei todas as características para vocês, já em print. Como é que eu acho o máximo ou o mínimo? A mais b ou a menos b. Esse é o máximo ou mínimo. Então, vamos lá. Qual é o domínio dessa função aqui? Domínio. Domínio são os valores que x pode assumir. Qual é o domínio das funções trigonométricas, galera? No caso dessa função aqui, vai ser qual? Alguém? Domínio são os números reais, tá? Domínio são os números reais. Beleza. Qual o período? O período é sempre determinado por 2π dividido pelo módulo de K. Esse é o período.
Então, período é 2π dividido pelo módulo de K. Então, qual é o período? Isso aí. O período vai ser 2π dividido por 4, né? O termo que acompanha o x ali é 4. Então, perguntando o que é módulo? Gente, módulo é o valor literal, tá? Como se fosse. Se tiver negativo, você considera positivo. Se tiver positivo, você considera positivo. Então, o período vai ser quanto? O período vai ser π sobre 2. Isso aí, π sobre 2. Esse é o período da minha função. O que é o período, gente? O que é o período? O que é período? Lá da física mesmo, vocês podem dar a mesma definição. Normalmente a gente não considera o intervalo que completa uma volta, né? Quem é o K aqui? Isso, para completar uma onda. Isso aí, uma oscilação, certinho. Amplitude. Como é que eu determino a amplitude? Lembra que eu falei que a amplitude é o valor do meu B? Lá no nosso print. Então, a amplitude é o valor do meu B. Quem é o valor do meu B ali? É o módulo do meu B. A amplitude é 3. Tá vendo esse número aqui, ó? Esse é a amplitude. Tá? Quem é o máximo da minha função? Como é que eu calculo o máximo ou o mínimo? Não é isso aqui, ó? Qual vai ser o máximo da minha função? Vamos lá, gente. Vocês fazerem comigo esse exercício é primordial para a gente entender o exercício mais para frente. Qual é o máximo da minha função? Beleza, Ana. Galera, olha só. 1 menos 3, A mais B, né? 1 menos 3, que dá menos 2. E o outro valor, que é o que eu falei o quê? 1 menos 3, né? Que vai dar 1 mais 3, que vai dar 4. Agora pensa comigo. Qual desses valores é o máximo e qual é o mínimo? Ó, qual é o máximo e qual é o mínimo? O pessoal está com medo de responder, gente. Não tenha medo não, responda. O máximo é 4. Ótimo. E o mínimo? O mínimo é o menos 2. Qual a imagem? A imagem vai ser do mínimo até o máximo. Então, a imagem vai ser de menos 2 até 4. Isso aí. Acabou. Galera, de verdade, olha aqui para mim. Conseguiram entender isso aqui? Cada período? Eu preciso saber o que vocês não entenderam para eu explicar novamente e continuamos o exercício. Que o exercício ele vai aumentando de nível. Então, esse aqui é o exercício que a gente começou o mais básico, da função seno e cosseno original, e agora a gente está introduzindo as funções com transformações trigonométricas. Teve algum ponto aqui que vocês não entenderam? Beleza. Quem cala, consente. Então, vou entender aqui que todo mundo está entendendo. Vamos para a próxima. 11. Ele fala assim, ó, na função f de x, que é igual a menos 2 mais cosseno de 2x mais 1, os valores da amplitude e do período. Galera, quem é a amplitude? Lembra que eu falei a amplitude para vocês? A amplitude não é esse cara aqui, ó. A amplitude é esse cara aqui. Esse é a amplitude.
Então, amplitude e período. Já corta esse. Só fica esses dois. Como é que a gente acha o período? Período não é 2π sobre K? Quem é K aqui? Quem é K aqui? Cri, cri. Isso aí, o K é 2. Então, vai fazer 2π sobre 2. Então, o período vai dar π. Então, a alternativa D, a minha alternativa correta. Beleza? Estão entendendo, gente? Pessoal. Gente, por que vocês estão calados assim, pelo amor de Deus? Vocês não falam nada. Eu não sei se vocês estão entendendo, não sei se vocês não estão entendendo. Não sei o que está acontecendo. Você entendeu como é que calcula o período? 2π sobre K. Quem é K? O número que acompanha X. Ok. Vocês têm que me falar, gente, o que é período? O período é o tempo que completa uma volta. Vamos lá, voltar aqui. Ó. O que é período? Olha só. Deixa eu alterar esse eixo. O que está acontecendo com o meu GeoGebra não? Deixa eu parar de compartilhar, que às vezes ele vai. Carregando. Vamos lá, gente. O que é período? O período é o quando completa uma volta. Lá no ciclo trigonométrico, completa uma volta em 360 graus. Então, o período do meu seno e do cosseno é 2π. É quando completa uma volta. Então, vamos aqui em configurações. Deixa eu colocar isso aqui mesmo. Eixo X e Y. É isso mesmo. Está alterando. Então, vamos lá, gente. Não quero esse, não. Olha só, vamos colocar aqui a função cosseno de x. Essa aqui é a minha função cosseno de x. Veja bem, ela começa aqui no 1, desce aqui e volta para cá, certo? Então, significa que daqui até aqui, ó, ela completou uma volta, né? Uma oscilação completa. Ela saiu do máximo, ela saiu de um pico, veio para o vale e voltou para o pico, né? Isso significa que é um comprimento de onda, né? Aqui a gente está falando que ela vai completar um período, quando que chegar em 2π, né? É isso que eu estou falando aqui com vocês de período. Só que a gente viu que nas funções trigonométricas, dependendo do que a gente faz, a gente altera o período. E o período ele vai ser alterado como?
2π sobre k. Quem é k? O número que multiplica o x na minha função. Então, vamos lá. Sempre vai ser 2π sobre k. Vamos voltar aqui agora para nosso exercício. Aqui, quando eu peço o período, eu vou fazer o quê? 2π sobre k. Quem é k? O número que multiplica x. Então, é 2. 2π dividido por 2. O período é π. Né? Isso aqui simplifica. Vai ficar isso aqui. Bom, por que a amplitude é 5? É o valor de b. Certo? E aí, a gente vai para a nossa próxima questão. As questões, igual eu falei com vocês, vão aumentando de nível. Vamos lá. Qual é o período dessa função aqui? Ó? F de x é cosseno de 5x. Já mostrei para vocês como é que calcula o período. Período é igual a 2π sobre k, módulo de k. Tá? Módulo de k significa que eu só vou considerar o valor positivo. Vamos lá. Quanto que dá o período da função aqui na primeira? Gente, é só dividir. Isso aí. Ó, período vai ser 2π sobre k. Quem é k? K é 5. 2π sobre 5. Esse é o período. Pronto. Depois, vamos lá. Qual a amplitude da minha função? Qual o número que está multiplicando a função cosseno? Olha no resumo que eu dei, gente. Mandei aí para vocês o resumo no grupo. Cadê? Olha aqui, ó. Mandei aí para vocês aqui, ó. O resumo aí no grupo de vocês. Tá com só olhar no celular. Então, é o valor de isso aí. A amplitude aqui, o valor que multiplica o cosseno é 1. Beleza, 1. Qual é o máximo dessa função? Função cosseno, lembra que eu falei que o máximo vai ser a mais b? O a é 0, o b é 1. O máximo é 1. Qual o mínimo dessa função? Qual o mínimo dessa função? Menos 1, isso aí. Qual é a imagem? É do mínimo até o máximo. Então, de menos 1 até 1. Beleza? Isso aí. Agora, vamos para o próximo exemplo. Qual é o período dessa função, gente? Qual é o período dessa função? Mesma coisa, vou calcular do mesmo jeito. A gente vai fazer esse mesmo exercício as 4 vezes. Qual o período dessa função? Vamos lá. Qual o número que multiplica? Isso aí, ó. O número que multiplica o k aqui no π. Então, o período dessa função vai ser 2π sobre π. Π sobre π simplifica, o período fica igual a 2. Ótimo. Então, o período dessa função é 2. Beleza, o período é 2. Vamos aqui. Qual a amplitude? A amplitude é o valor que multiplica o seno. O módulo do valor que multiplica o seno, ou o cosseno. Só lembrando aqui, ó, digitar minha função de novo. A mais B vezes o seno ou cosseno de kx mais P. Quem é a amplitude? Isso aí, a amplitude é P. Amplitude é B. Qual o máximo ou mínimo? Máximo ou mínimo vai ser A mais B ou A menos B.
Só isso, gente. Vamos lá. Então, ó, quem é a amplitude? A amplitude vai ser 1. Qual é o máximo dessa função? Qual é o máximo dessa função? Isso aí. 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Qual o mínimo dessa função? Isso aí. 2 menos 1, né? A mais B e A menos B. Então, o máximo dessa função, o mínimo é 1. Beleza. Qual o conjunto imagem? Do mínimo até o máximo. Né? Do mínimo, que é 1, até o máximo, que é 3. Galera, eu estou preocupado com vocês, juro para vocês. Estou muito preocupado. O que está acontecendo? O que vocês não estão entendendo até agora? Que o pessoal está parado. Só tem uma pessoa respondendo. Gente, olha só. Praticamente, a gente nem está mexendo com seno e cosseno. A gente só está mexendo com A, com B e com K. Olha a função e presta bastante atenção no que está perguntando. O B é a amplitude, o A é o eixo central, o máximo e o mínimo pode ser o A mais B ou o A menos B. O período é sempre 2π dividido por K. Tudo isso que eu coloquei na tela para vocês agora. Vamos lá? Estou preocupado, gente. Preocupado. Juro para vocês. Vocês não me falam que você está tendo dificuldade, nem me falam que está sabendo. Vocês estão aí, extasiado aí, parado. Vamos lá, o período dessa função. Período dessa função, como é que eu determino o período? Como é que eu calculo a imagem? É o mínimo até o máximo. A imagem vai ser assim, ó. Do mínimo ao máximo. Inclusive está no resuminho que eu mandei para vocês. Assim que a gente calcula a imagem. Então, você vai calcular primeiro o mínimo e o máximo, depois você calcula a imagem. Aí tem gente que pergunta, como é que eu vou saber, Juan, quem é o mínimo, quem é o máximo? Galera, é só olhar o menor. O menor é o mínimo, né? O menor é o mínimo, e o maior é o máximo. Certo? Vamos lá, período. Período dessa função aqui. Como é que a gente calcula período? 2π sobre K, né? Isso aí, agora. 2π sobre K. K aqui, o módulo de K vai ser 2. Então, o período vai ser, ó, π. Pronto. Período é π. Vamos lá. Amplitude. Quem é a amplitude? Gente do céu. Isso aí. Tá certinho, agora. Mais alguém? Galera, o que está acontecendo? Olha só. A mais B vezes o cosseno de kx mais P. Olha só. Tá vendo? Quem é o A? Menos 3. Quem é o B? Menos 4. Amplitude é o módulo de B. Então, quem é a amplitude? 4. Aqui, ó. Amplitude é o módulo de B. Então, ó, a amplitude é 4. Por quê? Aqui, ó, é o número que multiplica B. É o número que multiplica cosseno.
Quem é o máximo? O máximo. Como é que eu calculo o máximo? Então, ó, se eu fizer aqui nessa função esse mais esse, dá menos 7. Se eu fizer menos 3 mais 4, dá 1. Entre 7 e 1, quem é o máximo? O máximo é o maior número. Quem é o máximo? 1. E quem é o mínimo, então? Menos 7. Isso aí. Conseguiram entender? Então, ó, como é que eu faço? Menos 3 menos 4, achei um resultado. Menos 7. Né? E o outro? Menos 3 mais 4, achei um resultado. 1. Pronto. Quem é a minha imagem, então? Minha imagem vai ser do mínimo, que é 1, que é menos 7, até o máximo, que é 1. Vamos para a próxima. Vamos lá. Ó, essa aqui dá 1 mais 2 seno de x sobre 2 mais 3. Como é que é o período? 2π sobre k. Quem é k? O número que multiplica x. Qual é o número que multiplica x? Qual o número que multiplica x ali? 1 sobre 2. Muito bem. 1 sobre 2. Então, coloca aqui 1 sobre 2. 2π dividido por meio não vai dar 4π? Qualquer número dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, dá 4π. Beleza. Então, aqui, estou falando que vai ser quanto período? Quanto período? 4π. Qual a amplitude? A amplitude é o valor de quem? A amplitude é o valor de B. Qual é o valor de B? Isso aí, 2. Ótimo, isso aí, gente. Agora sim, vamos andar. Agora sim, estou vendo. Quem é o máximo dessa função? Isso aí, gente. Muito bem, 3. 3 é o máximo. Qual é o mínimo dessa função? Muito bem, ó. 1 menos 2 menos 1, né? Menos 1. Certo? Ó, 1 menos 2. Como é que eu... Bom, ainda estou com dúvida nisso aí, ó. O máximo e o mínimo faço aqui. 1 mais 2. Achei quanto? 3. 1 menos 2. Achei quanto? Menos 1. Então, quem é o máximo? O máximo é o maior. O mínimo é o menor. Então, tá aqui. Qual é a imagem? A imagem vai ser de menos 1 até 3. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. E aí eu tenho a nossa resposta aí das nossos exercícios. Pessoal, vamos lá. Conseguiram visualizar o que eu estou querendo mostrar para vocês? Deixa eu mudar a câmera de novo. Olha só. A minha função ela pode ser escrita como, né? Pode ser escrita como f de x, que é igual a mais b, que multiplica o cosseno ou seno de x, tanto faz aqui, k
x mais p, né? Como é que eu acho o máximo? O máximo ou o mínimo vai ser quem? A mais b ou A menos b. Juan, você está falando que o A mais b vai ser máximo? Nem sempre, gente. Sabe por que nem sempre o A mais b vai ser o máximo? Porque aqui pode ser negativo, né? Então, o máximo ou o mínimo vai ser A mais b ou A menos b. Beleza. E o resto? O valor de b é a amplitude. Então, b é a amplitude. O valor de A, eu acho, sabe fazer o quê? Eu pego o máximo mais o mínimo e divido por 2. Esse é o valor de A. O valor de A é o eixo central. O período, que é o P grandão, vai ser quem? Vai ser 2π dividido por K. K é esse cara aqui que multiplica o X. Então, basicamente, os exercícios estão em torno disso aqui. Esse cara aqui faz um translado vertical, horizontal. Então, está aqui o que a gente precisa estudar na maior parte dos casos. A questão é, o meu cosseno, sempre que quando é máximo ou mínimo, ou ele vai assumir valor de 1, né, o meu cosseno de x, ou ele vai ser 1 ou menos 1. Então, consequentemente, esse ângulo aqui dentro, ou ele vai ser o ângulo de 0, 360, ou o ângulo de 180. Vai depender do enunciado. Para o seno, se eu tiver uma função seno e ele está falando que é máximo, então mesma coisa. Ou o seno vai ser 1 ou menos 1. A diferença é o ângulo do seno, né? Que todo ângulo aqui, dentro do seno, ele vai poder assumir algum valor, né? Que no caso do seno, se eu lembrar do ciclo trigonométrico, ou ele vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Então, ou ele vai ser 90 graus, ou ele vai ser 270. Normalmente, a gente trabalha com esses ângulos em radianos, então, ou ele vai ser π sobre 2, ou vai ser o ângulo de 3π sobre 2, ou vai ser um ângulo de 2π, ou de π, ou de 0. Então, é isso aqui, gente. Todas as questões de trigonometria, elas vão estar resumidas nisso aqui que eu coloquei no quadro para vocês. Exatamente nisso aqui. Quer tirar um print? Tira o print aí, que a gente vai para a próxima. 1, 2, 3, mudando, hein? Mudei. Vamos lá. Próxima questão, questão 13. Olha só. Construa o gráfico das funções a seguir. Então, gente, para fazer esses gráficos, o que eu preciso fazer? Entender a função seno, da função original seno de x. A função seno de x, ela me fala que ela tem a amplitude de 1, né? Então, se eu considerar aqui amplitude de 1, padrinho, e menos 1. Então, ela vai sair no máximo aqui e aqui o mínimo. O seno, ela começa no 0. Então, eu começaria aqui no 0, iria no máximo, voltaria aqui, iria no mínimo, e viria aqui e completaria sua volta aqui em 2π. Certo? Essa seria minha função seno, indo no 1 e no menos 1. Só que eu não quero a função seno. Minha função, ela foi deslocada 3 unidades para baixo. Então, em vez de começar aqui no 0, ela vai começar 1, 2, 3. Ela vai começar aqui, ó. Aí eu posso utilizar os conceitos que eu acabei de utilizar com vocês. Qual vai ser o máximo da minha função? Vai ser menos 3 mais 3, que dá 0. Então, o valor máximo que ela vai atingir vai ser o 0. E o mínimo que ela vai atingir... vai ser menos 3, que dá menos 6. Então, o mínimo que ela vai atingir vai ser aqui. Beleza. Ela vai começar aqui.
ela vai ter uma amplitude de 3. Por quê? Porque ela vai ter que vir aqui em cima e vai ter que vir aqui embaixo. Então, olha só como é que minha função vai ficar. Sai daqui, vai lá em cima no 0, desce, vai lá embaixo no -6 e volta a subir e completa uma volta aqui. Então, aqui ela completa uma oscilação completa em 2π. Juan, como é que eu fiz esse gráfico? Vamos lá. Mostrei aqui como é que ficaria minha função. Minha função original aqui, que ele me deu, foi a função o quê? -3, né? Vezes mais 3 vezes o seno de x. O que eu falei? Não falei que a função ela sairia aqui. Ela começaria no -3, ó, começa no -3, vai até o 0, que é o ponto máximo, foi o que a gente calculou, desce, vem no ponto mínimo. Quando ela volta aqui novamente, ela completa uma oscilação, né? Completa uma oscilação em onde? Em 2π. Deixa eu ver se eu consigo alterar o eixo aqui. Eixo x, distância. Vou colocar π sobre 2, ó, unidade π. Beleza. Então, ó, π sobre 2, ela completou a oscilação aqui em 2π, que é meu período. Beleza? Gente, conseguiram enxergar aqui como é que a gente faria esse gráfico? Vamos para o próximo? Vocês só vão conseguir realmente entender, gente, quando vocês pegarem exercícios para fazer. Olha só. Nessa função, 1 é o deslocamento. Então, a minha função cosseno em si, minha função cosseno ela já começa no 1. A minha função cosseno ela começa no 1. Só que eu estou somando mais 1 na função cosseno. Né? Então, se minha função cosseno começa no 1, né, tem como imagem 1, vezes -5 dá -5, mais 1 dá -4. Então, 1, 2, 3, 4. Ela vai começar aqui embaixo, no -4. Certo? Olha só, coloquei aqui o 0, o cosseno de 0, para saber onde minha função vai começar. Ela vai começar aqui embaixo. Minha função cosseno, normalmente ela começa oscilando para baixo. Só que tem um sinal de negativo aqui. Esse sinal de negativo, como eu falei com vocês, ele vai inverter a fase. Em vez dela começar agora para baixo, ela vai começar subindo. Posso calcular o máximo e mínimo aqui da minha função. O máximo vai ser 1 mais 5, que vai dar 6. Vai ficar aqui em cima. Deixa eu ajustar esse eixo aqui. Estou indo na borracha aqui. Olha só. Vou fazer aqui. 2, 4, 6. Então, o máximo da minha função vai ser aqui. E o mínimo vai ser 1 menos 5 dá -4. Menos 2, menos 4. Então, estou falando que minha função vai começar aqui no -4. A função cosseno que começava caindo, né? Ela vai começar subindo. Ela vai atingir o valor de 6 aqui. Vai subir. Vai atingir o valor de 6. Vai decair e voltar para cá e vai oscilar em torno disso. Beleza. Então, o que você fez? Eu só mostrei para vocês o gráfico como é que vai ficar. Então, vamos lá. Olha só, o mínimo e o máximo, calculei, mostrei aqui para vocês. O sinal fez inverter e o período vai ficar alterado. Porque o período não é 2π sobre k? E k é 1 sobre 2.
Então, o período aqui, ela vai completar uma oscilação em 4π. Então, saindo daqui, ela só vai chegar aqui de novo quando aqui for 4π. O que eu vou fazer? Vou pegar esse gráfico e jogar lá no GeoGebra para ver como é que vai ficar. Certo? Olha só. 1 menos 5 vezes cosseno de x sobre 2. Vamos lá, GeoGebra. Vamos lá. Olha só o meu gráfico aqui. Vou desenhar o gráfico aqui do outro. 1 menos 5 vezes cosseno de x sobre 2. Vamos ver como é que ficou o nosso gráfico. Lembra que eu falei que ela começava no menos 4, ia até o 6 e completava uma volta no 4π. Olha só, gente. Ela começa no menos 4. Vou aumentar um pouquinho. Ela começa no menos 4, vai até qual número? Vai até o 6, ó. Vai até o 6. E quando ela volta a completar uma oscilação, ela termina aqui no 4π. Tá vendo? Então, foi exatamente como a gente previu o gráfico. Juan, mas você não desenhou certinho, bonitinho, galera? O importante não é o desenhar certinho, perfeitinho. Você não vai fazer isso na onda. Mas você precisa entender quais são os pontos principais do gráfico. Tá? É isso que eu quero de vocês. Entendam quais são os pontos principais do gráfico. Na aula que vem a gente continua fazendo exercício, mas eu preciso que vocês estudem, façam pelo menos algum exercício, gente. Vocês estão parados, vocês estão assim, inerte. Não... Só estava uma pessoa participando da aula, depois que aumentou para 4. Tá? Preciso mais participação de vocês. Quero saber se vocês realmente estão entendendo. Manda uma mensagem lá no grupo, manda mensagem no privado. Fala que ponto que você não está entendendo, que eu volto na próxima aula e tento explicar melhor para vocês. Beleza? Ó, beijos, fui, bom almoço e comunica comigo, gente, pelo amor de Deus. Não fica com cara de pão azedo aí, não. Tchau.